acredita em alienígenas? Existem casos incríveis sobre extraterrestres e você vai ver aqui no Palace. Roosevelt. Sem dúvida, um dos mais conhecidos, conta-se que o fazendeiro Mac Brazel era acostumado a encontrar peças de balões meteorológicos em sua propriedade, a cerca de 50 km de Roosevelt, sudoeste dos Estados Unidos. Em 1947, descobriu que a empresa tinha interesse por evidências alienígenas na região, e só então deu atenção aos destroços incomuns que apareciam no rancho. O Major Jace Marcel foi até o local resgatar o que havia caído do céu. A notícia se espalhou no jornal Roosevelt Daily Record. Publicou em 8 de julho que a Força Aérea havia capturado um disco voador. No dia seguinte, porém, o jornal se retratou, explicando que os destroços eram de um balão meteorológico. O incidente ficou esquecido por 30 anos, até a entrevista de Jace ao ufólogo Stanton Terry Friedman, em 1978. O major acreditava que os destroços fossem uma nave alien. Desde então, o caso tem sido investigado por ufólogos, que acreditam que o exército dos Estados Unidos tenha encoberto a descoberta de naves tripuladas. Em 1997, o coronel Philip Corso revelou no livro The Day After Roosevelt sua participação em um projeto secreto que investigava destroços de OVNIs. Segundo o autor, as peças encontradas em Roosevelt foram da base para o desenvolvimento de tecnologia como raio laser, fibra óptica, visão noturna, Kevlar e circuito integrado. O ET de Varginha. Um dos maiores casos da ufologia brasileira ou do mundo inteiro, o incidente de Varginha, ou ET de Varginha, como ficou conhecido pela imprensa brasileira, foi uma possível série de aparições de objetos voadores não identificados, que incluem a captura de seres extraterrestres inteligentes pelas autoridades militares brasileiras, em janeiro de 1996, no município de Varginha, sul do estado de Minas Gerais, município conhecido pelo centro da região produtora de café. Tais relatos foram primeiramente transmitidos em um programa de TV dominical, o Fantástico da Rede Globo e Aqui no Brasil, uma outra história está agitando os ufólogos. 3 pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho, nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E rapidamente reuniu uma extensa cobertura de mídia no mundo todo, incluindo o artigo The Wall Street Journal. Foi listado pela Rede Meio Norte em 10 casos misteriosos no Brasil que vão te deixar arrepiado. Em fevereiro de 2017 foi divulgado o documentário Ministério da Aeronáutica, onde fazendeiros e comerciantes afirmaram terem visto OVNIs ao redor do município em 1971. Moradores afirmam que saíram criaturas de dentro da nave. Segundo o relato da mídia, a criatura foi avistada por mulheres de 14 a 21 anos. Elas alegadamente viram uma criatura na tarde de 20 de janeiro de 1996. Um bípede de cerca de 1,6 metros de altura, uma cabeça grande, corpo muito fino, com pés em forma de V, pele marrom e grandes olhos vermelhos. As irmãs Silva disseram que fugiram e disseram à mãe que tinha visto o diabo. Meu Deus, eu vi o diabo! A mulher não acreditou nelas, até que foi para a área onde elas supostamente tinham visto a criatura, e notou que o lugar tinha um cheiro muito forte de amônia, e não encontrou nada além de passos de um cachorro. Depois de relatar seu conto, a família e amigos, rumores começaram a se espalhar por toda a cidade sobre avistamento de OVNIs e criaturas alienígenas sendo abduzidas por forças militares. 2 dias depois, outra criatura teria sido encontrada deitada ao longo da estrada. 3 caminhões militares foram supostamente enviados para recuperá-la. Uma criatura similar poderia ter visto no zoológico. Nos meses seguintes, 3 animais misteriosamente morreram. O caso de Travis Walton. O caso de Travis Walton diz a respeito de acontecimentos que envolvem um madeireiro estadunidense, Travis Walton, na noite de 5 de novembro de 1975, quando teria sido abduzido por um OVNI na Floresta Nacional na Arizona, sob vista de seus companheiros reaparecendo somente após 5 dias de buscas em tempo.
A história de Travis e outros colegas da pequena cidade do North Lakes, Arizona, eles eram contratados para poldar arbustos em Turkey Springs. No anoitecer de novembro de 1975, Roger e seu grupo haviam terminado o seu trabalho naquele dia e se acomodavam na caminhonete de Roger para voltarem a Snowflake. O grupo informou que logo depois de começar a retornar, viram uma luz brilhante vindo de trás da colina adiante. Ao se aproximarem de carro o bastante para ver a fonte da luminosidade, percebem que esta emana de um objeto de Scott parado. Walton foi ver o objeto, mas a espaçonave começou a rodopiar e Walton se abaixou atrás de uma pedra. Ao se levantar, sentiu-se que há uma alta carga elétrica e desmaiou. Ele aparentemente não viu o que acertou, mas seus amigos sim. Um forte raio de luz havia saído do OVNI. Duas coisas foram certas. Ele morreu, cara. Ou foi abduzido? Pouco antes da meia-noite de segunda-feira, 10 de novembro, Grant Neff relatou ter atendido o telefone de sua casa em Taylor, Arizona, em algumas milhas de Snowflake. Do outro lado, uma voz tênue disse: "É Travis, estou na cabine telefônica no posto de gasolina de Web. Preciso de ajuda, vou buscar." Quando ele foi buscado, ele estava completamente perplexo, falando sobre seres estranhos, os extraterrestres. O incidente em Aurora. O incidente ufológico de Aurora foi a suposta queda de um OVNI que teria ocorrido em 17 de abril de 1897, em Aurora, no Texas, Estados Unidos. O acontecimento semelhante ao Roswell, o qual aconteceu 50 anos mais tarde, teria sido resultado em uma fatalidade. O corpo de um alienígena teria sido enterrado em uma cova anônima em um cemitério local. Numerosos misteriosos aparições de objetos em forma de charuto foram relatados nos Estados Unidos, uma das quais foram relatadas em 19 de abril de 1897 na edição de Dallas Morning News e foi escrita por Aurora Herndon. O suposto OVNI teria atingido um moinho de vento na propriedade de um juiz 2 dias antes, por volta de 6 horas, o resultado de sua queda. Não sobreviveu ao acidente, sendo sepultado com ritos cristãos no cemitério de Aurora. Batalha em Los Angeles. A Batalha de Los Angeles é um nome dado por fontes contemporâneas a um rumor de um ataque inimigo posterior ao bombardeio da artilharia antiaérea, ocorrido na noite de 24 para 25 de fevereiro de 1942, na cidade de Los Angeles, Califórnia, em que as forças militares dos Estados Unidos supostamente abriram fogo contra um objeto voador não identificado, os OVNIs. O incidente ocorreu a menos de 3 meses depois dos Estados Unidos encontrarem a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, o alvo do bombardeio aéreo foi considerado uma força de ataque do Japão. Jornais da época publicaram uma série de relatórios e especulações a respeito do encobrimento. Alguns ufólogos modernos têm sugerido que os OVNIs eram uma nave espacial. Ô Roberto, oi patrão. A matéria de hoje já tá pronta, cara? Olha, ela tá pronta, só que eu não tenho título. Ficaria muito sem graça. Ah, é sobre o que mesmo? Ah, que teve uns bombardeios nada a ver com os Estados Unidos, veio pensando que era o Japão. Chega, já é isso. É alienígena, cara, não tem o que falar. Alienígena? É assim, você acha que o cara vai abrir fogo do céu do nada? É claro que é alienígena, bota isso daí que vai vender pra caramba, bora lá. Bom, esse foi o vídeo. Esperamos que você tenha gostado. Mas fica a pergunta: será que esses casos são reais? Será que nesse vasto universo só nós somos seres vivos? Fica a pergunta. Um agradecimento.